Muito bem, retornando agora com mais um vídeo sobre os elementos norteadores da ação pedagógica. O conceito de hora-atividade. A Advocacia Moreno, que é um site jurídico, que lida sobre essa questão sob um ponto de vista legal. O artigo é muito bom. Eu não trouxe o artigo inteiro, porque fica muito grande, mas eu recomendo a leitura a todos. Vale muito a pena. A Advocacia Moreno fez um trabalho excelente. Destaque aqui apenas três parágrafos, no qual traz alguns pontos importantes que, a meu ver, para não só a definição, mas a seguridade deste tema. A hora-atividade é o tempo de disposição do professor fora da sala de aula, cumprido na instituição de ensino, utilizado para preparar aulas, corrigir provas, trabalhos, realizar pesquisas e qualificação profissional. Esse tempo é indispensável ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos lá. Essa definição aqui traz alguns pontos importantes que nós destacamos. Primeiro, que é um tempo de disposição do professor. O professor pode utilizar este tempo que está fora da sala de aula, mas ainda assim, no seu prazo de trabalho dentro da instituição para preparar as aulas. Isto é, os professores devem preparar as aulas na escola, preparar aulas, corrigir provas e trabalhos, além da realização de pesquisas. Isto deve ser feito na escola. É um dispositivo que foi criado para que o professor pudesse ter um tempo dentro da instituição de ensino para se dedicar a essas atividades que são de caráter pedagógico. Por quê? Para que o professor não fique sobrecarregado com trabalho extra, que ele não fique, que o professor ou professora tenha que lidar com a preparação de aulas, correção de trabalhos e provas em casa. Afinal, o professor ele é professor do Estado enquanto está na instituição de ensino. Eu falo Estado, mas isso aqui se aplica também para as instituições privadas. Portanto, caso o professor faça qualquer uma dessas atividades fora da escola, fará por livre e espontânea vontade, porque isso daqui é para ser feito na escola. Então, o que for feito fora da escola não recebe remuneração por isso, porque faz parte do trabalho. Se faz parte do trabalho do professor preparar aulas e corrigir provas, é óbvio que isso deve ocorrer na escola. Há também uma outra questão, que é a qualificação profissional. Pode ocorrer de um acordo entre a direção pedagógica e os professores para utilizar o tempo da hora a atividade para a qualificação profissional. Exemplo, durante a hora atividade, caso o professor esteja realizando um curso de qualificação profissional pela internet, ele pode utilizar esse tempo para acessar o site onde este curso está e assistir em uma sala reservada, com fone ou sem, enfim, dependerá do acordo feito entre os professores e a direção. Mas isso também poderia ser revertido para as oficinas em si. É algo que também vai depender de uma reunião pedagógica para isso. Afinal, esse tempo ele é indispensável ao direito da educação. Portanto, por que é indispensável ao direito da educação? Porque se a educação é um direito dos alunos, que essa qualificação ou preparo de aulas, correção de trabalhos de provas seja feito na instituição, pois deve ser orientado ao plano de desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, se o professor estiver corrigindo uma prova e precisar conversar com o aluno, ou um trabalho que precisar conversar com o aluno sobre um ponto específico,
Se ele estiver em casa, não vai conseguir fazer isso. Portanto, é algo que deve vir para um exercício da cidadania, tanto por parte do professor quanto por parte dos alunos, visando a qualificação do professor para o trabalho em geral, em favor do desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Nesse sentido, em maio desse ano, eu esqueci de pegar o ano para colocar aqui, mas enfim, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é constitucional a norma geral federal prevista na seção 4, no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 11.738 de 2008. Eu não vou trazer essa lei aqui, porque a lei é imensa, mas que reserva a fração de 1/3 da carga horária dos professores de educação básica para a dedicação das atividades extra-classe. A tese foi firmada no julgamento de recurso extraordinário, RE 9367/90, com repercussão geral reconhecida. O tema 958. Assim, os professores não precisam mais desenvolver essas atividades no seu tempo livre. Em suma, por que eu trouxe este tema da hora atividade a partir do site da antigo Calça Moreno? Porque a partir desse site, que é um site jurídico, está claro que é constitucional, ou seja, é lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que é constitucional o parágrafo 4 da lei, do artigo 2º, da lei 11.738 de 2008, que reserva 1/3 da carga horária dos professores. O que é 1/3 da carga horária dos professores? Se o professor tem uma jornada de 6 horas, significa que 2 horas, 1/3, deve ser focada ao desenvolvimento dessas atividades. Portanto, o que eu quero trazer nisso aqui é que a hora atividade ela é legal, reconhecida, porque é uma lei que passou pelo Legislativo, Lei 11.738, e foi reconhecida como constitucional pela maior autoridade jurídica do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Por fim, vamos lidar com o planejamento de ensino. O planejamento de ensino é a direção de uma unidade, a direção que uma unidade possui dos seus objetivos, conteúdos, métodos e avaliações. Eu copiei exatamente desse aqui. Isso aqui trata-se de um artigo. O artigo ele é imenso. Eu trouxe aqui para a parte do resumo. O papel do professor no processo de elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino reforça o compromisso com a aprendizagem dos alunos e com o cumprimento da função social da escola. Assim, entende-se o planejamento como uma forma de pensar e organizar a ação docente de modo a favorecer um processo de ensino com foco na aprendizagem dos sujeitos e de sua inserção social como agente transformador. Vamos analisar cada ponto desse. O planejamento é uma direção, isso é, aos objetivos, aos conteúdos, aos métodos e a forma de avaliação. O planejamento é o que vai lidar com cada parte disto. Então, basicamente, um professor fará ao longo do ano ou do bimestre o que ele fará um planejamento do que ele irá passar para uma determinada classe. Então, ele irá planejar o conteúdo. Será um planejamento geral, porque a preparação dessa aula em si vai ter um momento dedicado para tal. Será também a elaboração dos métodos que serão abordados. Por exemplo, para uns assuntos específicos podem ser abordados, utilizar um método de debate, traz a informação e coloca os alunos para debater. No outro pode ser para assimilação, fazer com que os alunos, a partir das informações postas, consiga assimilar isso por meio de uma redação. Ou também pode ser, aí onde entra também a questão da avaliação. Essa avaliação pode ser uma redação, dependendo da matéria, ou pode ser também uma avaliação propriamente dita, com escrita com perguntas determinadas pelo professor, bem como avaliações
quantitativas, onde, por meio de questões de múltipla escolha, o aluno possa escolher a opção correta ao tema apresentado. Agora, há dois pontos aqui importantes que devem ser destacados. O primeiro, o planejamento tem que levar em consideração a função social da escola. A escola, ela, enquanto instituição, possui a sua função social. Qual é a função social da escola? A função social da escola é permitir uma sociabilidade e um desenvolvimento dos alunos enquanto pessoa no mundo. Ou seja, dentro do planejamento deve estar levado em consideração como os alunos lidariam com questões semelhantes às propostas naquele momento. Um exemplo é a questão do racismo nas escolas. Algo que pode ser abordado dentro da filosofia, levando em consideração, por exemplo, como os antigos gregos lidavam com a escravidão, que naquele momento envolvia tanto pessoas brancas, afinal, principalmente os troianos faziam isso, eles escravizavam uns aos outros, eram todos naquele momento pessoas brancas, bem como eles lidavam com a escravidão de pessoas negras. Então, a partir de um dado ponto, discutir socialmente como isso pode ser aplicado à escola. É algo que deve estar presente quando couber, obviamente, no planejamento de ensino. E por fim, a inserção do aluno como agente transformador. Essa questão do agente transformador está ligado à criticidade. Ou seja, o aluno tem capacidade de criticar o ambiente que vive dentro de quais condições. Essa transformação ela deve vir tanto através do autoconhecimento, da autoavaliação e de fatores argumentativos sólidos, e não a repetição imediata de algumas coisas de senso comum, por exemplo, que ao invés de termos uma ação social transformadora, teríamos apenas a propagação de preconceitos. Pois também é importante lembrar, mesmo que se diga racismo é errado, dizer isso apenas é errado, dizer apenas isso por si só, sem uma compreensão do porquê é errado, não cumpre a ação social da escola e não cria uma transformação, não cria no aluno a ideia de um agente transformador para a sociedade. Enfim, o planejamento de ensino lida tanto com conteúdos, métodos, avaliações e função social. Organização dos espaços. Aqui temos um artigo um pouco mais longo. Eu trouxe ele dividido em 3 slides. Por quê? Porque estará ligado diretamente ao meu projeto de intervenção. E é uma questão que geralmente passa de forma marginal, mas é fundamental. Assim como as demais ações são fundamentais, a organização dos espaços não fica por menos. Vamos lá. A construção do conhecimento vai muito além da aprendizagem na sala de aula. Por isso, o espaço físico da escola também deve ser considerado como parte da proposta pedagógica e do processo de aprendizagem dos alunos. Desde a organização das salas de aulas e outros ambientes compartilhados, até a arquitetura do prédio e o tipo de mobiliário utilizado. Todos os elementos são importantes para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Ao incluir o espaço físico na proposta pedagógica e considerá-lo parte da formação dos alunos, a escola estimula-os a se tornarem mais independentes e ter maior autonomia sobre o próprio aprendizado.
Isto é, a construção do conhecimento. Por que construir conhecimento na escola é importante? Porque a escola possui um ambiente organizado propício à formação desse conhecimento. Isto é, desde a organização das salas de aulas até outros ambientes compartilhados, que inclui a estrutura do prédio, tudo é pensado pela promoção do conhecimento. Por que numa escola há atualmente 2 lousas? Justa para favorecer a construção desse conhecimento. Por que durante a pandemia, os alunos que ficaram em casa tiveram prejuízo sobre a aprendizagem? Porque as casas destes alunos, embora alguns tivessem acesso à internet, não era um ambiente propício para a aprendizagem. É claro que atualmente há outras discussões que envolvem, por exemplo, o ensino em casa, através do homeschooling. Mas mesmo nesses casos, um ambiente organizado é fundamental. Ao passo que na escola isso não só é fundamental, como é incorporado desde a fundação da escola até a organização e o planejamento da gestão escolar, tendo em vista uma ação pedagógica. Ou seja, o espaço contribui para o aprendizado. O ambiente escolar deve ser organizado com o objetivo de oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para o aluno em todas as fases, desde os primeiros anos da educação infantil até o final do ensino médio. Assim, o espaço deve ser planejado de acordo com a faixa etária dos estudantes e oferecer estímulos adequados para que se desenvolvam suas potencialidades da melhor maneira possível, pensando na sua formação completa como cidadãos. Para isso é importante levar em consideração 4 aspectos que se interrelacionam. Os aspectos vamos ver depois. O principal ponto é: o ambiente escolar ele deve ser organizado para que seja um ambiente acolhedor e prazeroso para o aluno em uma determinada fase. Ele fala aqui todas as fases, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, mas é em uma determinada fase, uma determinada faixa etária. Não faz sentido, por exemplo, você ter uma escola totalmente decorada com bichinhos, com desenhos, colorida para um aluno do ensino médio. Esta é uma escola adequada para os alunos de educação infantil. Portanto, é importante que a organização ela contemple todas as fases, mas especificamente cada fase a seu próprio modo. Por quê? Porque cada organização tem um objetivo estimular o desenvolvimento da potencialidade e da aprendizagem desses alunos para uma formação completa enquanto cidadãos e indivíduos. Outro ponto, um espaço acolhedor e prazeroso. Dentro da organização dos espaços, pode-se trabalhar, entre outras coisas, a questão da segurança. Uma escola que lide, que busque resolver o desenvolvimento de vínculos entre os alunos, a brincadeira, a amizade entre eles, é uma escola acolhedora e prazerosa. Entretanto, aí já é por parte dos professores intervir no momento onde a amizade torna-se um bullying, a brincadeira torna-se pesada demais, é importante para a manutenção deste próprio espaço. Vamos ver os 4 aspectos que são importantes para o ambiente escolar que se interrelacionam agora. Estes aspectos são a dimensão física, que diz respeito às condições da infraestrutura escolar e à organização do mobiliário. Ou seja, a dimensão física é a escola enquanto prédio e a sala enquanto local, além dos seus móveis. A dimensão temporal, quando e como cada local utilizado pelos alunos e professores. Ok. Dentro da dimensão temporal, temos
a forma como cada pessoa ela irá trabalhar, será trabalhada para cada faixa etária. Então, como eu falei, numa dimensão temporal, deve se adequar a escola ou a sala de aula ao aluno. Não faz sentido que um aluno de ensino médio esteja em uma sala infantil, bem como não faz sentido que um aluno da educação infantil esteja numa sala de ensino médio. Por quê? O ambiente não é favorável ao estímulo do desenvolvimento. A dimensão funcional, que é a forma como o espaço é utilizado e suas múltiplas possibilidades. Ok. Tendo a dimensão temporal estabelecida, temos a dimensão funcional. Numa escola infantil, por exemplo, não terá aulas de química, ao passo que numa escola de ensino médio terá aula de química. Então, dentro de uma escola de ensino médio, uma aula de química que lide com uma experiência, mesmo que simples, tem uma função, tem a sua dimensão funcional adequada à sua temporalidade e fisicalidade. Ou mesmo se aplica, por exemplo, à educação infantil. Por exemplo, não haverá, por exemplo, numa escola de ensino médio, uma brincadeira de pega-pega. Ao passo que numa educação infantil pode haver, desde que isso seja controlável. Por fim, temos a utilização, a dimensão relacional, que é quem utiliza cada ambiente e de que maneira. Essa dimensão relacional, ela está diretamente ligada a todas as outras. A forma de utilizar e quem está utilizando é importante para que se estabeleça a fisicalidade do local, a temporalidade do local e a funcionalidade do local. Portanto, essas 4 dimensões elas se interrelacionam e são importantes para a dimensão e organização dos espaços. Por fim, é importante que a organização da estrutura física da escola esteja planejada para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e motora, mas também é preciso pensar na socialização dos alunos. Esta parte da socialização ela é privilegiada pela uma boa organização dos espaços. Por isso que um dos fatores que também foi falado no planejamento, mas que é importante, é a sociabilidade. O espaço possibilita a ação social, a função social, que por sua vez tem entre suas possibilidades, suas funções, estabelecer a socialização entre os alunos. O espaço é o ambiente onde isto ocorre. Por isso, um espaço organizado é importante. Bom, e por aqui nós encerramos este tema sobre a ação pedagógica das unidades escolares. O próximo tema é sobre o meu projeto de aplicação dos fundamentos da gestão escolar e uma organização social, como uma ONG ou uma associação. Nós vamos lidar com alguns pontos que vemos agora neste projeto. Mas isto será no próximo vídeo. Estarei encerrando isso por aqui, em seguida gravando o próximo.